Bem-vindas mais uma vez à nossa série Mente Transformada e hoje nós estamos no episódio 3 da nossa série Mentes Transformadas. E quem acompanhou meu vídeo hoje pela manhã entendeu que ter uma mente transformada pela palavra não é só você compreender o que está escrito em Romanos 12, não é só você dizer, eu sou uma mulher cristã, eu estou na igreja, eu estou nos cultos, eu sirvo a Deus, eu faço a obra do Senhor. Não é sobre isso. O que de fato vai comprovar que você tem uma mente transformada é justamente o caráter de Cristo em você. É você ter a mente de Cristo, como a Bíblia diz que devemos ter. Por isso que eu falei no vídeo pela manhã, é pensar naquilo que é justo, naquilo que é reto, naquilo que é honesto, naquilo que é santo, naquilo que é puro. Então, muitas mulheres têm uma dificuldade de seguir com uma mente transformada mesmo após a sua conversão. Isso não tem nada a ver com algo que seja, é espiritual ou é falta de libertação. Não é nessa esfera do sobrenatural em si. Mas eu posso dizer para você que muitas das vezes o que nos impede de ter uma mente transformada é as feridas que carregamos na nossa alma. Amanda, como explicar isso, né? Como trazer esse contexto aqui para nós, né? De acordo com a Bíblia, de acordo com a neurociência, nós entendemos que a nossa mente vai sendo transformada pela palavra de Deus. Mas o que acontece? Muitas das vezes as feridas que carregamos nos impede de seguir com essa mente transformada. A mente transformada é justamente a metanoia, né? A transformação que acontece na mente. Então, quando você vem para Cristo, mas carrega feridas na sua alma, você não só carrega feridas, você também carrega lembranças, você carrega dores, você carrega traumas. E se isso não for tratado em você, na sua caminhada com Cristo, você continua tendo feridas na sua alma que te impede de ter uma mente transformada. Eu vou simplificar. Se você tem uma ferida da paternidade, se você tem dificuldades de lidar justamente com o abandono, a rejeição na infância, seja pelo pai, seja pela mãe. Então, agora, quando você chega em Cristo, você vai desencadear bloqueios emocionais nessa área paterna. Você vai começar a desenvolver dificuldades em relação à paternidade. A primeira que apresenta é em relação ao próprio Deus. Você tem dificuldade de ver Deus como um pai, porque você carrega uma ferida da paternidade. Então, logo, a sua mente vai ser sempre inclinada a ter dificuldades de você compreender Deus como seu pai, como alguém que vai suprir as suas necessidades, como alguém que nunca vai te abandonar ou que vai te deixar, que você não caminha mais sozinha. Amanda, por que que a ferida da paternidade afeta o meu relacionamento com Deus? Porque você tem uma visão distorcida do que é um pai, justamente pelo abandono na infância, justamente pela rejeição na infância. E a gente entende que a neurociência explica isso, a psicologia também explica isso. E não é só a ferida da paternidade. Muitas das vezes essa ferida da paternidade vai também desencadear outras dores, outras feridas emocionais que vai ser nos seus relacionamentos. E eu não estou falando aqui para alguém que vive uma vida afastada de Cristo. Eu estou me referindo a mulheres cristãs, mulheres que chegam para mim e que falam: Amanda, eu estou bem espiritualmente. Eu oro, eu busco a Deus, eu leio a palavra, eu faço a sua obra. O meu problema é emocional. O meu problema é na alma. Existe algo dentro de mim que ainda não foi tratado. Existe uma ferida aí que não foi tratada. Então, por isso que essa mulher não descansa, por isso que essa mulher não para, por isso que essa mulher não consegue usufruir da sua própria companhia. Por isso que essa mulher, ela tem dificuldades em lidar com a sua própria mente no dia a dia. Porque há uma dificuldade, um bloqueio entre a ferida que ela carrega e a mente que ela agora deve ter através de Cristo e através da palavra. Então, são muitas mulheres sobrevivendo emocionalmente, mulheres que buscam a Deus, mulheres que estão ali muito bem espiritualmente. Mas eu costumo dizer que a fé não ignora a mente. Então,
Eu não compartilhei aqui, mas eu preciso falar para vocês do meu testemunho. Quando eu me tornei esposa de pastor aos 23 anos de idade, eu percebi isso na minha igreja local, que congrego ainda hoje. E ainda lidero naquele lugar. Então, o que eu percebi? Através dos aconselhamentos, através dos gabinetes, de reuniões, de orações por casais, por mulheres, por filhos, adolescentes e tantas histórias que chegam para a gente na igreja local. O que que aconteceu? Eu percebi que nem tudo era espiritual. Eu percebi que eram mulheres cheias de fé, mas mulheres com feridas na alma. Eu percebi que ali existia uma necessidade de um cuidado emocional e que nós não estávamos sabendo lidar, porque durante muito tempo a igreja só foi ensinada a lidar com o espiritual. Tudo se resolve na oração, ora que melhora. E eu confesso para vocês que a oração, ela é terapêutica. A neurociência comprova que você consegue receber cura através da oração, principalmente no contexto emocional. Mas isso não significa que você vai negligenciar o cuidado emocional e também não usar outros tipos de ferramentas para se cuidar. Então eu comecei a perceber que o problema não era espiritual muitas das vezes, que não era com oração de libertação, que não era expulsando demônios, que não era fazendo uma campanha, mas era conversando, era tendo uma escutativa, era compreendendo ali o que cada um estava carregando. Muitas das vezes, dentro da igreja, as mulheres não sabem ou ninguém fala sobre a regulação, sobre regular o sistema nervoso. Quantas mulheres têm insônia? Quantas mulheres não conseguem descansar? São extremamente aceleradas, ansiosas. Amanda, mas como é que entra a mente transformada aí? Justamente, como é que essa mente vai ser transformada pela palavra se essa mulher só vive ansiosa? Se essa mulher carrega dores? Se essa mulher está ferida? Se essa mulher não sabe pedir ajuda? Se essa mulher sofre com traumas que não foram tratados? Como essa mente vai ser transformada? Eu entendo pela Bíblia que Deus, ele não pula processos. E o processo de transformação da mente é gradativo, não é assim no estralar de dedos, não é mágica, não é misticismo, não é em uma sessão e você tem uma mente transformada, não. Nós entendemos à luz da palavra que a mente transformada, ela vem através do exercício da palavra em nós, de uma reprogramação mental que não vai acontecer apenas em uma sessão terapêutica, mas sim a palavra de Deus sendo guardada no nosso coração. Mas eu preciso acrescentar aqui que muitas das vezes apenas falar não vai te ajudar. Você precisa entender isso, você precisa ter clareza do que é emocional, do que é espiritual. Você precisa discernir o que é ferida, o que é trauma, o que é dor e o que é propósito. Você talvez chegou aqui dizendo: Deus tem um propósito na minha vida, mas eu estou ferida. Deus tem um propósito na minha vida, Ele quer me usar, Ele quer me capacitar, mas eu não consigo avançar. Quantas vezes você não já passou por isso? Reajam aqui com o emoji da borboleta se você também já passou por essa situação. Deus está me chamando, Deus está me convidando a viver algo novo, mas eu não consigo avançar porque eu estou ferida. Isso. Quantas mulheres, né, foram ensinadas a suportar tudo em silêncio, a não falar? Eu sempre falo na terapia cristã integrativa para as nossas alunas que o importante é nomear as suas emoções. É um dos primeiros passos que você inicia, tanto para ter uma mente transformada, como também para ter uma alma curada. É você nomear as suas emoções. Amanda, como assim nomear? Você entender o que você está sentindo e você falar, você se expressar. Você precisa nomear. Até porque você precisa entender o que está carregando. Se é uma ferida na alma, essa ferida veio através de quê? O que acontece para ativar gatilhos em você quando acontece alguma situação e você se incomoda, você se entristece, você chora? É porque existe alguma coisa aí que você sente que precisa ser nomeado. Um dos exercícios que eu passo para as nossas alunas dentro da formação TCI é: pega um caderno e anota. Anota tudo que você sentiu hoje.
Um exemplo, você tem uma ferida na alma, a ferida é na sua identidade. Então, todas as vezes que alguém comenta algo sobre o seu corpo, sobre o seu cabelo, sobre o seu rosto, você sofre com isso, não é verdade? Então você anota: olha, hoje, tal momento, eu senti isso. Tal pessoa comentou. Amanda, por que quer anotar? Porque você vai nomear e você vai identificar aquilo que é gatilho em você. Aquilo que dói, aquilo que machuca. E aí você vai começar a compreender o que de fato te afeta. Muitas das vezes não é uma crítica, muitas das vezes é uma identidade que não foi curada, que não foi restaurada. Muitas das vezes não é uma mulher apenas ansiosa ou tendenciosa a entrar em depressão ou uma mulher depressiva. Não, esse rótulo não é seu. Jesus, ele não chamou ninguém de ansioso. Jesus, ele não chamou ninguém de depressivo. Jesus, ele não nomeou e não associou isso à nossa identidade. Ele disse: não andeis ansiosos, em Mateus 6. O que isso significa é que Jesus está tratando a ansiedade como uma emoção e não como um rótulo que nos define. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você aqui é: nenhum momento em que você esteja passando ou vivendo vai definir quem você é. Isso não é rótulo. Isso é emoção. Seja depressão, seja ansiedade, síndrome do pânico, burnout, não importa o que você carrega agora. Isso não é seu. Isso não te pertence. E quando Cristo fala conosco a respeito da ansiedade, ele vai dizer: não andeis ansiosos. Ele está dizendo: você não é ansiosa. Você não é depressiva. Você não é esse diagnóstico. Você não é o rótulo que a sociedade colocou, que a igreja colocou, que as pessoas colocaram sobre você. Eu só estou dizendo para você não deixar essa emoção te dominar. Sabe por quê? Porque nós temos um pai que supre todas as nossas necessidades. Um pai que tem cuidado de nós. E o próprio Jesus, em Mateus 6, ele vai falar: olha, não andeis ansiosos, basta cada dia o seu mal. E eu falo muito sobre isso aqui. Eu trago muito o contexto da ansiedade em relação ao que Jesus falou. Jesus já falava sobre isso, e por que que a igreja demorou tanto para falar? Por que que nós, líderes, mulheres cristãs, demoramos tanto para falar sobre esse assunto, né? Trazer a igreja, trazer a nossa liderança, trazer o nosso grupo de mulheres, trazer no GC, trazer nas nossas mentorias. Por que que demoramos tanto se Jesus sempre falou sobre isso? Se o salmista falava a respeito da sua alma. Ó, Jamile perguntou: a live fica salva? A live vai ficar disponível na sequência do episódio 3 lá no nosso YouTube, tá? No nosso canal no YouTube. Se você for sair, Jamile, ó, tem um link aqui abaixo no Instagram. Você preenche esse link, tá bom? Ele também vai estar disponível nessa aula aqui no YouTube, mas já acessa esse link vermelho só se você for sair, tá? Mas quem não vai sair, continua aqui e acessa o link depois, tá bom? Mas continua, envia essa live para alguma mulher que precisa ter a mente transformada, que precisa receber essa palavra, que precisa ser direcionada, que precisa entender que a mente dela ainda não foi transformada e curada porque tem feridas que precisam ser tratadas. Você concorda? Coloca aqui um coração ou uma borboleta, se você também você entende dessa forma. Muitas mulheres não conseguem ter uma mente transformada porque têm uma ferida na alma. Isso é fato. Então, muitas das vezes, a gente quer fazer congresso, evento, trazer pregador, a gente quer trabalhar tantas questões, né, na nossa liderança com as mulheres, e a gente esquece de falar sobre isso. Se a alma estiver ferida, não tem congresso que dê jeito nessa mulher. Por quê? Porque quando ela volta para casa, ela volta com a mesma ferida, porque ninguém tratou a ferida que ela estava carregando. Então, assim como o machucado, ele só vai ser sarado se tiver remédio, assim é a ferida na nossa alma. Tem que ter remédio. Tem que ter especialista para tratar. Tem que ter diagnóstico. Tem que ter ali um exercício, uma ferramenta que possa tratar aquela dor.
Foi o que Jesus narrou ali na parábola do bom samaritano. Quando aquele samaritano acolhe aquele homem, levanta ele ali que ele estava caído, passa azeite, né? Passa vinho nas suas feridas, paga a sua hospedagem. O processo de cuidado continuou. Eu percebo ali que o discipulado ele não dura um mês, ele não dura 2 meses, ele não dura apenas 6 meses. Quando você recebe alguém que está caído, quando você encontra alguém na beira do caminho que precisa de ajuda, que o inimigo levou tudo, que não tem mais nada, essa pessoa, ela vai precisar de remédio, essa pessoa vai precisar de acolhimento, ela vai precisar ser levantada, ela vai precisar ser hospedada, mas depois ela vai continuar sendo cuidada, porque o samaritano falou com o hospedeiro, com o dono da hospedagem. Se ele precisar de mais alguma coisa, eu voltarei e pagarei tudo que você gastar. O que é que ele estava dizendo? O discipulado não termina no batismo. O acompanhamento não termina em apenas 3 dias de congresso. O que é que acontece? Pessoas feridas, mulheres que não crescem, que não amadurecem, porque a mente não foi transformada. Mulheres que sofrem com pensamentos. A gente vai falar dentro da TCI sobre muitas lutas internas, feridas emocionais, dores invisíveis, né? Feridas invisíveis, dores da alma, traumas não tratados. Nós iremos falar também sobre a síndrome do pensamento acelerado. Nós iremos falar também que acontece muito em muitas mulheres cristãs, a luta com a mente, com diversos pensamentos, e que muitas das vezes não são abertos em uma pregação, em um evento, em uma roda de conversa, em um encontro de mulheres, mas que muitas delas carregam essas feridas, carregam, carregam a dificuldade de lidar com a sua própria mente, carregam a dificuldade de desacelerar, carregam a dificuldade de parar e descansar. Mas se você chegou aqui e você é uma dessas mulheres, já se identificou com isso aqui, você pode entrar nesse link vermelho que está aqui no Instagram e fazer a sua inscrição na imersão Feridas Invisíveis, onde nós iremos falar justamente sobre isso. E não só iremos falar, mas também tratar e trazer à luz da palavra, da neurociência e mostrar para você que sim, é possível tratar feridas invisíveis. Ninguém nunca viu, ninguém nunca percebeu que você carrega isso. Talvez ninguém nunca nomeou, ou até mesmo você nunca conseguiu nomear as feridas invisíveis que você carrega aí dentro. Mas através dessa imersão, que será totalmente gratuita, você vai viver essa experiência junto conosco. Então, a nossa conversa hoje, no episódio 3 da série Mente Transformada, é para te falar que não existe uma mente transformada quando a alma está ferida. Que as feridas invisíveis nos impedem de ter uma mente transformada. Mas eu preciso te dizer que é possível ter as duas coisas: ter uma mente transformada e ter uma alma curada. E sim, é possível diagnosticar as feridas invisíveis. É possível se curar. E a transformação vem através da palavra de Deus, através da terapia cristã integrativa, da neurociência e da Bíblia. E eu posso te dizer isso com toda certeza, como especialista no cuidado emocional cristão. Uma das minhas maiores experiências é de fato com o cuidado emocional e a necessidade dele dentro das igrejas. Mulheres que sabem pregar, mulheres que sabem fazer festa, mulheres que sabem fazer lembrancinha, mas mulheres que não sabem trazer direcionamento sobre feridas invisíveis na alma. E quando chega alguém depressiva, e quando chega alguém ansiosa, e quando chega alguém ferida, o que é que você faz? O que é que você diz? Vamos orar. E eu preciso te dizer que a oração, como muitos disseram e dizem até hoje, é a chave da vitória. Mas o cuidado emocional cristão, ele precisa ser tratado com responsabilidade. E sim, você vai compreender que a oração é uma ferramenta que sim cura o nosso emocional, mas quando é acompanhado
de um cuidado especializado e responsável com feridas invisíveis que nunca foram tratadas na sua vida. Essa é a verdade. Feridas invisíveis que nunca foram tratadas. Então, se você também carrega isso, se você quer saber mais sobre isso, se você quer compreender, clica nesse link aqui na live, esse link vermelho, entra e você vai fazer parte da nossa imersão totalmente gratuita, Feridas Invisíveis, onde você vai entender que para ter uma mente transformada é necessário ter uma alma curada. E você vai compreender isso na nossa imersão Feridas Invisíveis totalmente gratuita. Então, que você agora consiga compreender e meditar e até anotar e nomear tudo que você entendeu, tudo que você sentiu aqui e compreendeu. Porque, de fato, iremos iniciar agora um novo momento aqui. E, através dessa série Mente Transformadas, nós iremos viver o Enraizadas, que será o nosso encontro presencial em agosto. Aqui em João Pessoa, na Paraíba, serão 3 dias incríveis. Se você é daqui da Paraíba, se você tem interesse de viver isso conosco de forma presencial, o Enraizadas é para você. Mas se você ainda não me conhece e se você entende que carrega feridas invisíveis e quer viver essa experiência conosco, no dia 10 de junho, nós estaremos aqui no Zoom vivendo essa experiência na imersão Feridas Invisíveis, totalmente gratuito. E eu tenho certeza que mulheres serão transformadas, que histórias serão mudadas, que gerações serão curadas e ciclos serão quebrados através dessa imersão Feridas Invisíveis que serão tratadas, nomeadas e curadas na alma. Que Deus te abençoe. Foi uma honra estar aqui com vocês e até o nosso próximo episódio da nossa série Mente Transformada, na próxima segunda-feira, às 7 horas da noite. E você que está aqui no Instagram, não sai da live sem antes entrar nesse link vermelho aqui para fazer a sua inscrição e fazer parte da nossa imersão Feridas Invisíveis. Que Deus abençoe. Foi uma honra ter cada uma de vocês aqui.